Olá, olá, muito boa noite a vocês que estão chegando aqui agora. Eu, Ana Madiarim, a guardiã aqui desse portal da comunidade Ser Mais Você, dou as boas-vindas a todos vocês que chegam aqui para mais esse encontro nosso com a minha querida Chayane Tesman, que já está chegando aqui. E hoje nós vamos falar sobre os autossabotadores que impedem a nossa prosperidade, ou os sabotadores ocultos da nossa prosperidade. Eu já vou convidar a Chay a entrar aqui na nossa sala para a gente já... E daqui a pouco eu escrevo aqui o título da nossa live aqui, para que quem for chegando no caminho aí saiba o que a gente vai falar. Oi, querida! Bem-vinda! Oi, boa noite! Muito obrigada. Faz tempo que a gente se viu agora há pouco, né? Olha só, botei um filtro terrível. Eu botei um aqui também, depois eu nem arrisco a trocar, amiga, porque, olha, eu vou te falar, eu já perdi tanto live até com olhos claros. Gente, pelo amor de Deus. Tá, agora eu tô de olhos claros. Pronto, maravilhoso. De olhos claros, não consigo trocar. É uma das suas expressões, tá tudo certo, né? Porque, certo. Olha, eu vou te falar aqui, ó, já teve situação de eu tirar o áudio aqui meu e simplesmente bugar o Instagram. Já teve vez de eu querer responder uma pessoa aqui no comentário, bugar o Instagram. Trocar o filtro, então, nem pensar. Então, agora que já foi esse, olha, deixa, porque o risco é grande. É verdade. Tentei tirar meus olhos claros, mas não consegui. Agora vai ficar assim. Tá tudo bem, então, tá tudo bem. Vamos dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos à nossa live. Faz tempo, né, Ana, que a gente não se fala. Tempo que a gente não se vê. Faz tempo. Olha, gente, eu quero começar contando a vocês que eu fiz um atendimento com a Chay agora à tarde. Né? Eu digo que foi um presente já de aniversário aqui para mim, porque eu tenho esses últimos dias, né? Eu estou em movimentos diários de celebração do meu aniversário. Então começou sexta passada, 10 dias antes. Então começou sexta da semana passada, vai até dia 20 agora, que é a virada do ano astrológico, né, Chay? Meu aniversário, na verdade, é dia 21. E eu considero que já foi, assim, mais uma celebração, mais um grande momento, assim, estar com essa querida num atendimento que ela me entregou hoje à tarde com a energia dos dragões e de uma mesa maravilhosa que ela fez para mim. Então, assim, ó, já vou falar para vocês, super recomendo. Para quem não conhece o trabalho da Chayane, vai lá no perfil dela depois da live aqui. Para quem já conhece e ainda não fez atendimento com ela, faça. Eu experimentei hoje e foi divino, foi maravilhoso. Ela também já fez atendimento comigo, então também sei que foi maravilhoso para ela. Maravilhoso. E assim, ó, depois vocês vão lá no perfil dela ou no meu perfil particular, Ana Madiarim, e aí vocês dão uma olhada lá nas nossas terapias, caso se interessem, né, por algum dos nossos trabalhos ou se conecte com a nossa energia, né, de alguma forma. Exatamente. E aqui... Porque às vezes a gente não entende bem o que é que a pessoa está oferecendo, mas a gente conecta com a energia, né? A gente sabe que é aquela pessoa. Comigo acontece muito isso. Eu sei que é aquela pessoa. Eu não sei cognitivamente o que aquela pessoa faz, mas eu sei que aquela pessoa que naquele momento pode estar me auxiliando dentro de algum processo que eu esteja vivenciando. Então é importante a gente sempre perceber como que a gente sente em relação às pessoas. É isso mesmo. Eu brinco assim, né? Se der match, vai lá e fala, vai lá e conversa, vai lá e busca, enfim, porque tem ali um recadinho, né, do universo para você. Então, estejam atentos a isso. E todos vocês que estão chegando aqui para essa nossa live, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou Ana Madiarim, a guardiã aqui da comunidade Ser Mais Você. E... para você que está chegando agora, que não está acompanhando esse nosso movimento aqui, nós estamos entregando gratuitamente para todos os que escolhem receber, né? A gente está entregando um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade.
né? E dentro desse programa, que já está acontecendo desde fevereiro, tá? A cada semana nós trazemos um tema principal, a cada semana do mês. Então, na primeira semana do mês o tema é cura, na segunda semana consciência, na terceira semana, que é essa aqui que nós estamos, a gente traz um olhar novo acerca do tema prosperidade, abundância, riqueza. E na última semana de cada mês, nós falamos sobre multidimensionalidade. Quinta dimensão, dimensões superiores, família galáctica, mediunidade, sentidos extrasensoriais e por aí vai, né? A gente sai um pouco da Matrix para falar de outros níveis de consciência na quarta semana. E a cada semana eu trago 3 convidados. E esses 3 convidados falam desse tema macro dentro da sua perspectiva, da sua experiência, da sua vivência, do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua sabedoria natural. Então, para você que está chegando aqui agora, nós já temos várias lives aqui no perfil salvas. Dá uma olhadinha depois, dá uma rolada aí depois, né? Esse programa é um programa mensal, então a cada mês esses convidados trazem temas diferentes, mas cada vez mais profundos dentro do que eles estão entregando, né? A Chay já é a segunda vez que vem aqui conosco, já esteve conosco em fevereiro, está voltando aqui agora. Então, eles voltam uma vez por mês para aprofundar o seu tema, tá bom? E para você que está aí conectado com esse tema da prosperidade, da abundância, que busca isso, mas chega na hora H, nada, né? Chega na hora tal, a coisa não acontece. Eu quero te dizer que a Chay tem algumas respostas para essas travas, para essas barreiras que acontecem na nossa vida, muitas delas inconscientes. Nós falamos um pouco sobre isso na live de ontem, né? Que são as crenças, os sabotadores. E ontem a gente falou com a Beth Icó, hoje aqui com a Chayane Tesman. Então, minha querida, já comece fazendo a introdução do seu tema. Para vocês que conhecem alguém que está batendo na trave do gol com essa coisa de crença, por favor, convida essa pessoa. Acredite, essa live pode ser assim, ó, uma luz da vida dela. Pode ser algo simplesmente que vai destravar, né? Uma consciência, uma memória, uma informação para essa pessoa que pode transformar a vida dela. Então, olha, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, uma setinha aqui embaixo. Clica nessa setinha, manda esse convite para as pessoas que você conhece. Chama a galera para vir para cá, porque pode ser você a pessoa que deu a oportunidade daquele seu amigo, seu parente, seu familiar, criar uma grande transformação na vida dele por conta desse convite. Então faz isso. E além disso, ó, gruda o dedo aí nos coraçõezinhos, que é para o robozinho do Instagram e os algoritmos entenderem, né, que essa live é um conteúdo interessante, que vocês estão gostando, e assim poder compartilhar com mais pessoas, para que cheguem até aqui quem tem, né, que ouvir, quem está procurando respostas para essas questões sobre sabotadores. O que impede a sua prosperidade, a sua felicidade? Chay, por onde começamos? Em primeiro lugar, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Ana, obrigada mais uma vez por estar aqui contigo. Está sendo muito importante, está sendo uma troca muito grandiosa, né, que a gente tem feito nos últimos tempos. Tem sido, assim, incrível para mim. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem está assistindo agora, quem vai assistir no futuro. E compartilhar, só para fazer um gancho no que tu falou, compartilhar também é estar na energia da abundância, né? Então, envia para o pessoal aí, porque como a Ana falou, às vezes é uma única palavra que a gente fala e vem um turbilhão de informações para aquela pessoa. Uma tomada de consciência e aquilo ali muda todo o posicionamento dela em relação a algo que não está funcionando. Bom, a gente tem conversado muito sobre esse tema, né? Da prosperidade, sobre crenças.
E as crenças, eu acho que se a gente tiver 100 anos, a gente vai estar trabalhando ainda as crenças, né, Ana? Porque acontece que quando a gente chega aqui, a gente é como um computador novinho, sem nenhuma informação dentro. Conforme a gente vai crescendo, os programas vão sendo inseridos nesse computador novinho. E esses programas, alguns deles, eles vêm com um vírus, né? Vêm com algumas coisas que não funcionam bem, que não nos fazem ir adiante, né? E aí, a gente passa a vida inteira corrigindo esses arquivos. Mais ou menos assim, se a gente for se comparar, né? Com o que a gente recebe de programações. Então, sempre que a gente olhar para o tema crenças, a gente vai estar encontrando alguma coisa nova. Ah, mas eu já mexi tanto nas minhas crenças sobre prosperidade. Tá, então se tu já mexeu, se tu já resolveu, tua vida financeira tá assim, ó, bombando, né? Então tá tudo assim, fluindo a milhões. Só que normalmente a gente tem tempos de fluxo e tempos de recesso, digamos assim. Tem tempos onde a gente está fluindo de forma abundante e tem tempos onde a coisa fica um pouco mais, não diria escassa, mas fica um pouco mais limitada, né? Uhum. Acontece que, às vezes, as nossas crenças têm algumas que são muito óbvias, são muito fáceis da gente encontrar. Nós falamos sobre isso, inclusive, hoje à tarde, né, Ana? E tem outras que são os nossos pontos cegos, que a gente procura, a gente não sabe aonde é que está o X da questão. Não, mas não tem mais nada para resolver a partir disso. E é como se a gente encontrasse um nozinho ali no meio daquele emaranhado, e dentro daquele nozinho, quando a gente puxa, tá aqui, achei. E a partir daí as coisas começam a mudar. Porque quando a gente toma consciência de uma crença, que a gente tem uma crença limitante, automaticamente aquela energia já muda. Claro que precisa da nossa ação, né? Como que a gente vai substituir aquela crença? Como que a gente vai trabalhar com aquela crença? Então, hoje, falando sobre os sabotadores ocultos da prosperidade, é muito interessante. Porque quando vem as informações, quando a Ana me perguntou qual o tema, eu disse, qual o tema? Bom, vamos lá, qual é o tema? E os mentores trouxeram essa questão dos sabotadores, tá? Ocultos. Só que até então, até ontem, eu não tinha clareza nenhuma sobre isso. Eu sabia que tinha conexão com a questão das crenças, mas tinha alguma coisa diferente. Então, ontem, normalmente quando eu tô no banho, é um momento de muita conexão para mim. A água em contato com o meu corpo, com a minha cabeça, eu consigo fluir de uma forma muito mais fácil, né? Então, eu não sei se tu já ouviu falar, tu já leu o livro do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo? Eu já ouvi falar, já conheço, mas eu não li ainda. Então, deixa eu contar um pouquinho sobre como esse livro entrou na minha vida, tá? Eu estava num momento onde eu precisava fazer algumas mudanças, eu tinha que tomar algumas decisões, porém, sabe aquela história que tu vai empurrando com a barriga? Nossa, Sim. mas isso aqui não faz sentido. O meu coração tá gritando por essa mudança, o meu corpo tá gritando por isso. Mas a minha cabeça tá dizendo assim, ô louca, não faz sentido tu largar isso agora pra viver uma coisa que tu nem sabe o que é. Porque às vezes a gente fala assim com a gente mesmo, né? Sim. Então, olha que interessante como as coisas acontecem, né? Como a gente recebe as informações. Às vezes as pessoas acham que não tem conexão com os seus mentores porque não aparece ali a figura e te dá todas as informações. Mas as sincronicidades estão acontecendo o tempo todo e a gente está recebendo informações o tempo todo. Então eu saí, né? Eu atendia numa determinada cidade e eu saí daqui de Porto Alegre e eu tô na estrada. E eu tava com o meu coração assim apertado, porque eu não queria mais aquilo ali. Só que a minha cabeça não fazia sentido eu não querer aquilo ali. Eu tinha uma sociedade que eu não queria mais. Mas na minha cabeça também era tudo... Sabe quando a gente começa a colocar várias questões? Ah, mas isso, mas aquilo. Ai, como vai ser daqui pra frente? Porque na verdade a gente tem medo de mudança, né? E eu fui trocar a música que eu estava ouvindo no aplicativo do celular. Quando eu fui mudar, entrou um audiobook.
Aí eu olhei, quando começou a falar, eu disse, mais esperto que o diabo? Mas o que é isso aqui? Mais esperto que o diabo? Entrou assim na playlist. Eu nunca tinha procurado por aquilo. Eu nunca tinha buscado e simplesmente aquilo se materializou ali. E eu fui viajar, voltei ouvindo esse audiobook. E ali as coisas começaram a mudar. Então eu digo assim, esse livro, ele foi um grande... Eu tinha muito preconceito, tá? Eu dizia, deve ser... Eu não conhecia, né? Napoleão Hill, e eu não conhecia a história dele, né? A grandiosidade da história do cara. E eu tinha um baita de um preconceito. Eu dizia, deve ser... É outro livro de autoajuda. E na verdade, ali naquelas páginas de todos os livros dele, mas em especial desse, tem ouro. Então, a partir dali, foi uma virada de chave em muitas decisões que eu comecei a tomar na minha vida. E assim, hoje, eu não quero falar sobre os sabotadores ocultos. Não quero dizer o que é, até porque eu quero que as pessoas busquem quais são os sabotadores ocultos dentro delas. Aquilo que está impedindo delas alcançarem uma fluidez financeira, principalmente. Uma prosperidade, assim, sabe? Em todos os níveis da sua vida. Então, esse livro, ele é super interessante. Porque começa, né? Ele contando a história dele. Que ele passou por algumas situações onde ele estava total, assim, zero grana. Foi logo depois, foi escrito em 1938 esse livro. Logo após uma grande crise mundial, né? Que todo mundo passou. E ele conheceu um cara que era riquíssimo. E esse cara ofereceu para ele um valor para ele escrever um livro onde ele pesquisasse. Isso depois de várias situações que ele vai contando, né? No livro ali. Então, ele, ao longo de mais de 25 anos, ele entrevistou mais de 25 mil pessoas. Aí eu não lembro direito o número, mas é algo em torno de 600, 700 pessoas dessas 25 mil que eram pessoas de sucesso. E as outras pessoas eram pessoas que tinham fracassado na vida, né? E aí, é muito interessante a forma como vem o livro, porque em determinado momento ele fala sobre uma entrevista, como se ele trouxesse uma entrevista com o diabo, como se ele estivesse entrevistando o diabo, né? Então ele começa a instigar perguntas, a fazer perguntas para o diabo, e o diabo começa a responder. E as respostas ali são um livro de autoconhecimento, um livro de questionamentos. Porque são muitas questões muito nossas, muito humanas, né? E então, assim, ele fala. Uma das coisas, assim, eu queria trocar, tá? O diabo por dinheiro. Boa. Então, Já a gente vai fazer aí. Quem tiver aqui vai fazer uma substituição da palavra diabo, porque existem muitas crenças também em torno disso, né? Então, a palavra diabo para dinheiro. O que acontece na nossa vida de uma forma geral? Como que funciona o mundo? A gente é refém do dinheiro, né? A gente é dominado pelo dinheiro. O sistema financeiro que existe hoje no mundo, ele nos aprisiona. Porque nós estamos num posicionamento de sermos aprisionados, né? Se a gente tivesse alguns movimentos internos, movimentos conscientes, nós não estaríamos nessa posição. Então, já vamos tirar daqui que alguém é vítima, porque ninguém é vítima de nada. Então, o assunto hoje é muito uma chamada para autorresponsabilidade, né, de cada um de nós. Então, muitas vezes, a gente deixa, na grande parte, né, a gente deixa que o dinheiro controle as nossas vidas. O dinheiro acaba tendo um peso muito maior do que as nossas vontades, muitas vezes, né? A gente entrega o nosso tempo de vida por dinheiro, né? Que é como o sistema funciona hoje em dia. Até aí, como funciona, a gente está dentro do sistema, beleza. Só que a gente pode estar vivendo dentro do sistema e não ser controlado pelo sistema. Sim. Por isso que é importante essa análise interna, sabe? Esses questionamentos internos para saber quais os pontos que tu tá preso através disso.
Então, ele conta nesse livro que existem algumas coisas que as pessoas de sucesso, elas têm em comum. Por exemplo, sempre antes de uma situação de muito sucesso, existem situações de fracassos temporários. É como se passos antes de alcançar o sucesso, a gente passasse por períodos de testes. Não é exatamente isso, né? Porque não existe testes nesse sentido. Mas é como se a gente passasse por fracassos temporários para fortalecer a nossa vontade. E se a gente for... Fazendo um paralelo dentro do xamanismo, né, que é uma das vertentes que eu já naveguei aí na minha jornada, uma fala muito parecida com essa é a seguinte: quando nós estamos, né, ou tomamos uma decisão de uma mudança realmente que vai fazer a diferença na nossa vida, nós mesmos criamos uma força contrária na mesma intensidade para que a gente encontre o caminho do meio dessa mudança. Sim. Ou seja, o que está por trás? Talvez a mudança não seja nem tudo aquilo que a gente imagina fazer, mas também pode não ser aquilo no qual a gente está amarrado, mas pode ser uma terceira coisa que a gente cria a partir dessas experiências. Então, a decisão de tomar uma mudança, de fazer uma mudança e depois se permitir entrar no fluxo é o que faz a grande diferença. Isso na visão do xamanismo, que traz essa questão, né, de diante de algo muito bacana, vem uma força também criada por nós mesmos, na mesma intensidade, uma força contrária, que fica nesse embate, né, nesse puxa e solta, para que a gente se fortaleça, crie estrutura na nossa decisão. E isso tudo criado por nós mesmos, né? Eu não sei se é por aí... Olha como é incrível, né? Linhas diferentes de conhecimentos, digamos que escolas diferentes, né? Trazendo exatamente a mesma informação, né? Porque é exatamente isso. É a gente perceber, porque nós estamos aqui nesse mundo de polaridades, então a gente precisa, o nosso desafio aqui é exatamente achar esse caminho, né? É a gente fazer as mudanças com equilíbrio, e com tanto um pé no chão quanto o outro, né? Aquela coisa, um no céu, outro na terra, para que a gente consiga ter o equilíbrio, nem tanto lá, nem cá. E tem uma frase que, inclusive, eu anotei, porque a minha cabeça não funciona muito bem, sabe? Eu tenho memória, assim... Seletiva. Eu digo que é memória seletiva. E para trazer informação exatamente como está lá, né? Olha o que fala. Em toda dificuldade existe uma semente de benefício equivalente. Né? Então, quanto maior aquela dificuldade que a gente tem, mais benefício a gente vai ter em superar aquela situação ali. Olha como é lindo isso, né? Claro que quando a gente está vivendo o desafio não é nada lindo, né? A gente passa um perrengue por aí. Mas quando a gente analisa o nosso processo, isso é uma coisa muito legal da gente observar. Então, até mesmo, Ana, se a gente for olhar as biografias de pessoas que tiveram muito sucesso financeiro ao longo da vida, de grandes aí empresários, as pessoas mais ricas do mundo. Essas pessoas, elas não se deixaram abater pelo primeiro fracasso. Elas foram porque elas tinham uma fé inabalável naquilo, no desejo delas. Sim, e essa fé, por mais que os obstáculos fossem passando, essa fé era inabalável. Olha, eu sei onde eu vou chegar. Como? Eu não sei. Eu caí, eu levantei. Então, isso é um dos pontos que ele observou nessas entrevistas ao longo dos 25 anos. Né? O quanto que as pessoas que realmente tiveram sucesso na sua vida, sucesso, principalmente sucesso financeiro, foram pessoas que não desistiram nos primeiros fracassos. Os primeiros desafios, né? Só repete a frase, por favor, Chay, que depois eu vou botar na nossa live aqui. Em toda dificuldade existe uma semente de benefício equivalente.
Certinho. Então, assim, ele fala muito também sobre a questão da força de vontade, né? E sobre a pobreza. Ele fala que, assim como a doença é algo contagioso, a pobreza também. Porque a pobreza, e aí a gente está falando de um ponto de vista sem julgamentos, né? Mas ela tá muito conectada com a alienação. Existe um ritmo aqui na Matrix, né? Aqui acho que o pessoal que tá entende se a gente falar com essa linguagem. A Matrix, ela tá toda formatada, programada para domínio, controle, né? Escravização? Ah, ficou meio estranha essa palavra. Mas para escravizar as pessoas, né? Tanto fisicamente, quanto mentalmente, emocionalmente. Né? Então tá tudo programado. Se a gente liga a televisão, é estímulo, estímulo, estímulo o tempo todo. A gente mexe nas redes sociais, é estímulo todo o tempo. Então tudo é programado para que tu consuma, 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 que tu não pense no que tu tá consumindo, tanto em termos emocionais, de conteúdo, de alimentação também, né? Que a alimentação é uma das nossas maiores jaulas, porque a gente come e a gente não pensa no que a gente come. A gente não conecta com o alimento. A gente perdeu essa conexão com aquilo que vem da terra. Então, a gente está cada vez mais nesse ritmo maluco, consumindo coisas prontas, tanto coisas como pensamentos, informações. A gente não pensa por nós mesmos, né? Então, a gente está sempre nesse consumo desenfreado. Isso ele chama de alienação. Então, uma prova muito clara disso, né? E assim, em outros livros do Napoleão Hill, ele fala sobre isso, né? Uma das provas muito claras desse controle que a gente está sujeito e nem percebe é o nosso calendário gregoriano mesmo, né? Tipo, quem inventou o Dia da Mulher? É para consumir produtos para mulher. Quem inventou o Dia da Páscoa? É para consumir, né? Produtos da Páscoa, porque a essência da data se perdeu. Sim, exatamente. Tudo virou uma data comercial, né? Isso, exatamente. O motivo pelo qual aquela data teve a intenção de ser criada, né? Ou a intenção pela qual aquela data foi criada se perdeu, e o que ficou foi o controle, assim, absolutamente claro, econômico em cima daquela data. E as pessoas compram presente, se movimentam em razão daquela data, sem muitas vezes nem saber o que está consumindo ou por que está consumindo. Só entra no piloto automático e vai, né? Piloto automático, exatamente. E o piloto automático, ele te desconecta do teu corpo. Uhum. Quando tu te desconecta do teu corpo, tu te desconecta da tua essência. Porque o teu corpo é ele quem está trazendo as informações. É ele que está aqui na Terra. A tua alma é outra história, né? A tua essência é outra história. É o teu corpo que está manifestado aqui. Quer ver um exemplo disso, Ana? Época de final de ano. É uma histeria coletiva. Todo mundo fica maluco a partir de novembro. E aí as pessoas buscam terapia, as pessoas buscam academia, nutricionista, tudo. É como se tivesse que mudar tudo que não foi mudado ao longo do ano em um mês e meio. E isso, obviamente, causa muita frustração, causa ansiedade, aumenta o consumo de álcool, de drogas, de remédios, né? Então, é uma cadeia. E por isso que esse tema, hoje, esses sabotadores ocultos, é muito para as pessoas, todo mundo que está aqui e quem vai estar aqui no futuro, olhar para si e analisar quais são as correntes que hoje estão mantendo presa dentro desse sistema. Porque existe um sistema em funcionamento. E a gente precisa identificar quais são as nossas correntes, quais são as nossas algemas. Ao que a gente está preso. Então, assim, voltando, né, para o livro, porque eu achei fantástico, assim, o gancho dos ensinamentos do que veio ali com tudo que estava vindo de informação, né? Então, assim, nessa entrevista fictícia, ou não, né? Vai saber. O diabo, ou o sistema, né? Vamos colocar o sistema.
ele fala que ele ocupa 98% das mentes que estão aqui na Terra. Que somente 2% da população mundial é que pensa por si só. E que normalmente esses 2% são pessoas que estão fora do sistema e conseguem alcançar níveis de evolução em todos os sentidos. Claro, lembrando que ele trouxe essas informações em 1938, gente. Pensa quanto tempo depois esse livro não deixa de ser atual. Essas informações não deixam de ser. E olha que interessante, tu sabia que quando esse livro foi escrito, ele foi tipo um afronte para a época, que as informações eram muito além do que as pessoas poderiam compreender, porque mexia muito com as crenças religiosas da época, né? Hoje a gente já tem um pouco mais de liberdade religiosa e liberdade para sair, né, dessa questão assim de religião mesmo, né? A gente tem mais espaço para isso. Mas se a gente for olhar um pouco mais profundo, a gente também não tem tanto. Porque o nosso espaço ele é raso. Porque aquelas programações que a gente teve lá atrás a respeito de dinheiro, a gente também teve a respeito de religiões, de Deus, né, de espiritualidade. A gente também tem isso. E algumas vezes essas crenças estão batendo ali de frente com a tua prosperidade. Porque enquanto tu tá vivendo uma mentira, uma crença limitante, é algo que foi colocado, ou foi uma forma que a tua criança olhou aquela situação, tu não tem espaço para ser verdadeiro contigo. E aí tu não consegue pensar por ti mesmo, tu não consegue fazer os movimentos de uma forma mais íntegra, sabe? Sim. Então... são muitas informações quando fala assim, sabotadores ocultos, né, na minha compreensão também, são muitas informações que estão disfarçadas e escondidas em camadas e camadas e camadas de desculpas que a gente dá para não realizar aquilo que a gente gostaria de realizar na vida, né? De modo geral. Então, né, por exemplo, eu tô vamos supor que eu esteja num relacionamento amoroso que já não é mais contribuição, não é mais nutritivo para mim, né? Ou eu estou com um corpo, né, fisicamente que está desgastado, está fora do peso, né, muita comida ruim, muito embutido, enfim, seja o exemplo que for. Há algo aí que eu não estou satisfeito comigo mesmo. E aí eu fico no padrão das desculpas, né? Ah, mas eu não posso sair desse relacionamento porque tal coisa. Ah, mas eu não posso começar a academia porque eu não tenho tempo. Ah, eu não posso ir ao nutricionista porque eu não tenho dinheiro. E aí vem... eu já ia falar, uma das maiores desculpas é o dinheiro. Então, por isso que eu... Só concluindo. E daí são camadas e camadas de desculpas que nós damos, e eu já estive nesse lugar assim de dar muitas desculpas para não fazer o que eu gostaria de fazer. Na maioria delas ligadas a dinheiro mesmo, como você acabou de falar. Só que por trás dessas desculpas havia uma origem, havia uma memória, uma informação ali de uma crença que muitas das vezes a gente passa despercebido, passa batido, porque não para um instante para ir um pouquinho mais profundo, sair dessa superficialidade que você falou e ir um pouquinho mais profundo para descobrir o que é que realmente está travando, né? E para o qual eu só estou dando desculpa. Exatamente. Sempre existe, né, Ana, uma camada mais... Olha, tem uma raiz aí, não é só isso. Não é, olha, o dinheiro... Nós somos co-criadores, a maior parte das pessoas tem consciência disso. E a maior parte das pessoas fala, bom... Mas eu sou co-criadora, mas eu não consigo criar? Que história é essa, então? Eu penso, mantro o dia inteiro e não consigo manifestar as coisas na minha vida? Exatamente por conta desse oculto, né? Porque imagina, a gente é como se fosse um grande iceberg. O que a gente tem consciência do que a gente é isso aqui. O resto todo está submerso. E aí é um grande trabalho da gente, sabe aquela época de Páscoa,
que a criança vai descobrir as pegadinhas até chegar na sexta. É mais ou menos o trabalho que a gente faz, né? É ir passo por passo descobrindo o que tá ali. Onde é que tá essa cesta? Onde é que tá esse bloco aí embaixo? Que quando eu encontrar, era isso que estava aqui. Então tá, agora vamos pro outro. Porque sempre tem outro e outro e outro e outro. E enquanto a gente estiver aqui vai ser assim. É muito legal isso que tu tá falando e também eu convido, né, a turma que tá chegando aqui, quero dar as boas-vindas aí a quem chegou agora há pouco, Tassiana, Lise, enfim, a turma que chegou aí agora na live. A gente está falando de crenças e a Chay está trazendo aí um aprendizado dela com um livro muito especial do Napoleão Hill, que é Conversando com o Diabo, né? Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo, isso, exatamente. E aí a gente está falando de crenças, né? E na live de ontem também falamos sobre crenças com a Beth Có. Então, se você está chegando aqui agora e se interessa por esse tema, assiste depois as 2 lives. E eu quero trazer nesse mesmo contexto, a gente falando ontem, Chay, eu trouxe para a Beth esse exemplo meu, que talvez seja de mais algumas pessoas aqui, né? E eu quero, né, a tua opinião também, a tua visão sobre isso, né? Eu partilhei com a Beth o seguinte, cara, eu percebo claramente no meu campo, né, que eu já estou criando muitas coisas, né? Que a prosperidade já está na minha vida sobre muitas formas, de muitas formas. Eu estou reconhecendo isso. Eu estou vendo isso, eu estou percebendo as manifestações. Eu estou trabalhando esse espaço da gratidão, que a gente aprende muito isso, né? Tem que agradecer para manifestar mais. Então, eu já estou também nesse movimento. Mas, cara, o que acontece que, para algumas questões, algumas situações, né? Eu vou, tipo, postergando a situação, criando dificuldade para provar, para mostrar para mim mesma que eu dou conta. Porque eu sei que eu dou conta, eu sei que eu consigo criar. Mas por que eu vou, né, deixando até o limite do limite, até estar por aqui, para manifestar a criação, né? E aí a Beth trouxe uma questão para mim que foi assim, o quanto, né, você ainda está no padrão, na crença, de ter que provar para você mesma que você é forte o suficiente para criar a solução. E aí hoje você falou isso para mim também, né? O quanto nós estamos nesse padrão de criar o problema para provar para nós mesmos que nós somos capazes de criar a solução. É isso, né? Essa é aquela síndrome da Mulher Maravilha, né, Ana? Que a gente precisa... Que também é uma programação. Porque a gente passou a infância, ou, né, alguns a infância, outros a adolescência, assistindo história de super-herói. Que a mulher vai lá, né? Tipo, a mulher... vamos botar aqui o arquétipo da Mulher Maravilha. Chega lá, nossa, consegue resolver tudo. Então, a gente supervaloriza as pessoas que passam muito perrengue, passam muita dificuldade. A gente valoriza muito. Então, aquela pessoa lá é uma guerreira. Aquela pessoa, olha, aquela pessoa lá, aí o que acontece? A gente cria as coisas para mostrar que, olha como eu também sou. Quase a Mulher Maravilha, só falta o negócio. Sim, e a gente vicia, né, também, Ana, na adrenalina de criar, sim, tá? Porque isso provoca essa sensação, né, da gente chegar ali aos 45 do segundo tempo e, nossa, não vou conseguir, consegui, uhul! A gente vicia nas sensações e em tudo que é liberado no nosso corpo quando uma situação assim acontece. A gente vicia, né? Isso é um padrão, isso é um hábito. Que é exatamente o que eu ia falar agora, sobre o hábito. O quanto os hábitos podem ser perigosos e podem ser os nossos sabotadores ocultos. Os pequenos hábitos que a gente tem no dia a dia. Muitas vezes, o fato, por exemplo, eu adoro Netflix, adoro série, adoro filme, adoro. Só que eu sei que aquilo ali tem um sistema de controle. Aquilo ali foi criado para que tu passe horas na frente da televisão.
tu saia de uma coisa e vá para outra. É um sistema de... Ai, meu celular, peraí. Apareceu que tá super aquecido. Olha, agora é o celular que tá com a... Tirei da tomada. E aquilo ali é um sistema de controle, tá? Então, se tu usa como recompensa, olha um pequeno hábito. Eu trabalhei o dia inteiro, eu cheguei em casa, vou assistir meu Netflix. E aí tu chega em casa às 6h30 da tarde, tu vai dormir 1h da manhã sem sair da frente da televisão. O tempo que tu tá na frente da televisão, tu podia ter preparado, de repente, uma refeição para ti. Tu podia ter conversado com algum familiar teu, sabe? Tu podia estar fazendo outras coisas também. Mas tu tem o hábito de chegar e fazer isso. O que acontece? Tu entra no piloto automático. Daqui a pouco tu não percebe que tu tá fazendo isso. Uma das coisas que ele fala também, né, no livro, é sobre o vício com o cigarro. Ele fala que o vício com o cigarro é muito mais perigoso que o vício com álcool e drogas. Porque é uma coisa lícita. E o vício do cigarro tira o nosso poder, a nossa vontade própria. Porque é como se aquele vício ali dominasse toda a tua energia, sabe? É como se, eu preciso daquilo ali. A gente não precisa falar só do cigarro. Tem outros tantos vícios. O vício em comida, um vício em doce, o vício em emoções. A gente cria hábitos, né, de viciar em emoções também, em sensações, em sentimentos. Então, de repente, eu só me relaciono com pessoas que, meu Deus, é aquele sofrimento. Tu tá viciada no sofrimento. Tu criou o hábito na tua vida de sofrer num relacionamento. Tu criou, sabe? A gente vai criando pequenos hábitos. E o perigo do hábito é que ele se torna automático e a gente não percebe que a gente está executando ele. E fica repetindo as frases, né? Essa questão do relacionamento que você falou, aquela frase chavão, né? Eu tenho o dedo podre. E tá sempre, né? Sempre repetindo essa frase. Você sabe que eu tinha uma amiga que ela tinha o costume de cumprimentar a gente, assim, as amigas dela, ela tinha esse costume de dizer: e aí, guerreira? Oi, guerreira? Como vai, guerreira? Não sei o que, guerreira. E um dia eu falei pra ela: amiga, deixa eu te dizer, não me chame de guerreira, porque eu não quero essa energia pra mim. Me chame de qualquer outra coisa. Me chame de fada. Pronto, fada. Porque eu não quero essa energia mais de guerra pra mim. E olha, isso é tão inconsciente que ela é uma pessoa já, assim, que tá nessa jornada como nós, assim, e tal. Como a Ju, que chegou aí dando boa noite pra todo mundo, né? Essa amiga, ela já tá nessa pegada, nessa jornada, assim, de consciência, mas até mesmo nesse sentido, né? Quando se fala os guerreiros da luz, né? Ou seja, até dentro da história da espiritualidade, se traz, né, algumas palavras, alguns chavões que se a gente não prestar atenção nas crenças em nós, que são ativadas por uma palavra, por exemplo, que a gente tem como uma meta, tem como uma visão, nós estamos trazendo todo um cabedal de histórias de vidas passadas, inclusive, né? De DNA, por exemplo. Conectando com a história da Terra, né? De tantas lutas, tantas guerras, né? E aí a gente conecta com tanta dor, tanto peso para nossa vida, que não tem porquê, né? Quando a gente está consciente, a gente está presente, a gente consegue perceber isso, Ana. Pois é. E olha que a intenção dela era uma intenção positiva, né? De trazer força, de trazer determinação. Mas, por outro lado, também ativava tantos outros gatilhos ligados a isso que você acabou de falar, o que eu falei. Então, o quanto nós precisamos estar cada vez mais presentes com o que a gente fala, as palavras que a gente usa, a forma que a gente fala, porque tudo isso é gatilho de crenças que nós trazemos, ocultas, porque a gente não está presente, não está consciente com aquilo, e acaba, como consequência, gerando resultados que a gente não quer na vida. Exatamente. Então, toda vez que eu me considero uma guerreira, né? Uma guerreira da luz, cara, eu estou guerreando com todo mundo em minha volta.
Eu estou em Exatamente. guerra, de alguma forma, com quem não pensa como eu penso. Eu estou em guerra comigo mesma, porque eu não me aceito em alguns aspectos. Ou então eu estou em guerra comigo mesmo para mudar alguns aspectos em mim. Não é mesmo? Só Tudo é uma guerra. Tudo acaba se tornando uma grande batalha. sim, Né? porque é isso que eu estou reproduzindo através da minha fala, ainda que tenha uma boa intenção por trás disso. Mas falta consciência do todo. A intenção sem consciência Não adianta nada. não. Assim como a consciência também, sem a ação, Ana, também não adianta. Quando a gente tem consciência de uma coisa, por exemplo, entendi. Olha, gurias, com essa live de vocês, eu identifiquei aqui um sabotador oculto da minha prosperidade. Mas aí a pessoa sai da live, identifiquei. Olha, amanhã eu conto para todo mundo no trabalho. Tu nem sabe. Olha, identifiquei uma crença, uma coisa que eu estava fazendo, mas a pessoa continua fazendo. Aí a responsabilidade acaba sendo muito maior, né? Sim. Porque tu está fazendo algo de forma consciente. Sim. Então, quando a gente toma consciência de algo, tá? Agora, como que eu mudo essa situação? Isso é outra coisa que é muito importante. A gente definir metas na nossa vida, né? A gente ter objetivos claros na nossa mente. Chay, mas tá mudando tudo o tempo todo, eu tô sempre nesse processo de autoconhecimento. Cada vez que eu mexo em alguma coisa, um universo se abre. Beleza? Só que a gente precisa criar metas, objetivos. Senão a gente fica que nem a música lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E fica levando. Daqui a pouco, meu Deus, onde é que eu tô? Tô aqui à deriva, num barco à deriva no meio do nada. E a gente não sabe mais as coordenadas para voltar para o nosso lugar de origem. Porque a gente andou tanto perdida, que é o que acontece normalmente, né? A gente vai indo. Um casamento. Um emprego. Tudo é mas hoje eu tive um dia... Hoje eu ainda comentei sobre esse assunto. Tive um dia sobre a questão do álcool, né? Porque... o álcool é uma coisa, como é algo lícito, é algo que as pessoas têm uma grande questão e não percebem muitas vezes. Às vezes, assim, um pequeno detalhe. Nossa, hoje eu tive um dia, assim, horrível no meu trabalho. Hoje foi um daqueles dias tenebrosos. Só quero chegar em casa e tomar minha taça de vinho para relaxar. Hoje eu tive... Nossa, hoje meu dia foi muito bom. Vou fazer uma janta, vou tomar uma taça de vinho para comemorar. E aquilo vai se tornando um hábito. E aí tu vai... Olha, não precisa ser uma coisa da pessoa se embriagar, não é essa a questão. A questão é o hábito, né? É ter aquilo como recompensa. E isso cada um pode colocar dentro da sua realidade, tá? Mas o que tu faz como recompensa? Qual é a recompensa quando dá tudo certo no teu dia, quando dá tudo errado? Qual é a tua válvula de escape? Hoje meu dia... Nossa, hoje eu mereço uma comida diferente. Mereço um fast food. Aí... hoje meu dia foi horrível. Só um Mac para me salvar. E aquilo vai se tornando um hábito. E tudo que se torna um hábito entra no piloto automático. E esse é o grande perigo. Mas é muito difícil estar no tempo presente. Claro que é, porque tá tudo funcionando para que tu não esteja. Porque se tu não estiver no tempo presente, se tu não estiver presente no teu corpo, tu é um alvo fácil de controle do sistema, né? E não é interessante que as pessoas despertem com o sistema financeiro que a gente tem hoje, né? Com esse sistema financeiro que está em vigência, que logo, logo ele vai cair por terra. Porque as pessoas estão despertando. E isso vai fazer com que esse sistema perca força. Mas qual é a forma? Respiração. O único tempo que tu não está nem no futuro, nem no teu passado, é quando tu está respirando de forma consciente. Porque daí tu consegue te conectar com o teu corpo e tu consegue perceber o que está acontecendo. Peraí, por que eu servi esse prato aqui de doce se eu nem estava com vontade de comer doce? Por que eu peguei...
ao invés de pegar, de repente, comer alguma coisa mais saudável, eu tô me entupindo de ultraprocessados. Tudo isso afeta a nossa conexão, tanto com a terra quanto com a gente mesmo. Tudo vai afetando. Afetando a nossa conexão com esse fluxo, o que a gente afeta? A nossa prosperidade. Principalmente prosperidade financeira. Parece que não tem a ver coisa nenhuma. Mas quando a gente para olhar um pouco mais de cima para esse labirinto, a gente percebe que uma coisa leva a outra. Tá tudo conectado, tá tudo interligado. Entende? Não tem como a gente ver as coisas tão particionadas como a gente foi ensinado a ver. Óbvio que a gente foi ensinado a ver assim, porque daí a gente não liga os pontos, né? E aí a gente acaba lá no barquinho à deriva. E é interessante isso, porque o fato de criarmos separação não nos permite viver em prosperidade. Exatamente. Porque ou eu tenho prosperidade no dinheiro, sorte no amor. Não, sorte no jogo, sorte no amor. Isso. Ou seja, separação. Se eu estiver bem num lugar, eu não tem como eu estar bem no outro. Uhum. Ou então aquela Ninguém pode ter tudo, né? Ninguém pode ter tudo, né, Ana? Essa então, outra que a gente escuta desde sempre. Tá dando tudo tão certo, tudo tão bom que deve ter alguma coisa errada. Alguma coisa vai dar errado. E aí, tudo isso, né, são representações que a gente está falando das coisas do dia a dia, queridos que estão aqui conosco. São coisas do dia a dia, são frases que às vezes a gente fala totalmente fora da presença e está reforçando crença atrás de crença. Está reforçando pensamento atrás de pensamento que vai gerar um resultado. E vai tornando aqueles pequenos hábitos, né? Sim. Tudo isso vai sendo um hábito e isso é extremamente perigoso. Quer ver outro hábito do dia a dia que todo mundo tem? Olha, alguns com um grau maior, outros com menos, mas todos nós temos o hábito de julgar as situações. A gente não consegue se colocar numa situação de neutralidade. Quando a gente está numa posição de neutralidade frente a algo, seja de forma positiva, seja de forma negativa, a gente consegue ter muito mais clareza a respeito daquela situação do que quando a gente toma partido, a gente toma uma polaridade em relação àquele fato, ou a alguma pessoa. A gente tem muita... E o julgamento, principalmente o julgamento negativo, ele nos afasta desse fluxo da prosperidade. Porque quando a gente está julgando, a gente sai da conexão com Deus, né? Seja o que Deus representar para cada pessoa, né? A gente sai dessa conexão com a nossa divindade, porque a gente está numa posição de julgamento. E o julgamento pressupõe alguma coisa que está certa ou errada. Isso é julgamento, né? Você vai olhar para alguma coisa, se você julgar, você está caracterizando aquela coisa, seja ela qual for, ou pessoa, como ou está certo ou está errado. E só aí já é a separação. Só no fato de olhar, né, com essa distinção, melhor ou pior, certo ou errado, já é um aspecto de separação. E quando eu pratico esse olhar de separação, eu também estou vivendo ele na minha vida. Eu também estou vivendo essa separação ou em alguma parte da minha vida, ou em várias partes da minha vida. Eu estou super bem no meu ambiente de trabalho, estou bacana, estou ganhando bem, mas em compensação os meus relacionamentos, amiga... Ou então, né? Tô super bem no meu amor aqui, tô amando, tô feliz, tô me sentindo plena com o meu amor. Tá, e como é que tá a tua conta bancária? Mas, Ana, tem até uma música. Sabe aquela música? Eu não quero dinheiro, eu só quero amar. E quando toca essa música, todo mundo... eu não quero dinheiro, eu só quero amar. Todo mundo canta em alto tom. Eu cantava essa música, eu já fui essa que eu cantava. E aí, quando eu comecei a me dar conta, né, do que eu tava... Porque música é muito isso, né?
Música é muito isso. Se você não der uma respirada, como a Chay falou, para prestar atenção no que você está cantando, meu amor, minha amada, tá ferrada. É. Tá ferrada. Aí, sabe o que eu fazia nessa música? Eu mudava a letra, eu cantando comigo mesma, eu mudava a letra. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar. Eu quero dinheiro e quero amar. Mas é muito isso, né? É muito. Olha a programação do sistema que você começou falando. Sim. Gente, isso é o sistema. Isso é o sistema. Isso é o que a gente fala da Matrix, é a programação da Matrix, que a gente não percebe, acha a música maravilhosa, super bacana, alegre, divertida, tal, tal. E o que a gente está falando para o universo? O que a gente está falando para a nossa vida, para as coisas da nossa vida? Que a gente não quer o dinheiro. E olha como as músicas, Ana, normalmente a música, além de tu estar entoando aquele mantra ali, a música, normalmente ela te desperta, até pela batida, pelo ritmo, né? Ela te desperta uma emoção. Então, quais são os ingredientes para a cocriação? Pensamento e emoção. É alinhar o pensar e o sentir. Tu tá com o teu bolo pronto. Tem ali a receita, tu colocou a receita em prática. Então, às vezes, sabe, a gente precisa também parar, observar isso. O que eu tô consumindo em todos os sentidos? A gente já falou da alimentação, a gente já falou de um monte de coisa aqui. Mas em termos de músicas, o que eu tô consumindo? Nossa, aquela música tá na minha cabeça o dia inteiro. E aí tu vai ouvir a letra, tu vai pensar, meu Deus, eu tô entoando esse mantra diariamente na minha vida. O que eu tô fazendo? Então, uma coisa pro pessoal também observar. Quais são as músicas que vocês estão ouvindo? Como que tá a situação financeira de vocês hoje? Como tá a vida de uma forma geral? E o que vocês mais têm ouvido nos últimos 3 meses? O que é que vocês estão ouvindo? Porque isso também tá ligado com o que tu criou nos últimos 3 meses. Então, se a tua vida tava aqui e de repente pra cá, meu Deus, a coisa degringolou de uma maneira que, olha, eu não sei como é que eu fui parar nesse fundo de poço aqui. Seja na área que for, tá? Observa o que tu tá consumindo. Não só pela alimentação, não só pelo que tu tá vendo, mas o que tu tá ouvindo também. Outro ponto, Ana. Pode falar. Não, eu ia dizer assim, o que você está comendo, o que você está bebendo, o que você está ouvindo nesses últimos 3 meses e com quem você está andando. Olha a sincronicidade aqui da... Porque é exatamente o que eu ia falar. Observa quem são as tuas companhias. Porque a gente é a média, né? Das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, também é outro ponto. Respira fundo e olha para o lado. Nos últimos... Vamos pegar essa lacuna de 90 dias, tá? Quais foram as pessoas que tu mais conviveu? Atualmente, com a questão da tecnologia, tem muitas pessoas que a gente não convive mais pessoalmente, né? A gente convive através de mensagens, WhatsApp, através de redes sociais. Mas quais são essas pessoas? Quais são os conflitos dessas pessoas? O quanto essas pessoas estão conscientes desses conflitos? Né? E como está a vida financeira dessas pessoas também, né? A situação financeira também. Sim. É reflexo. Exatamente. A gente é a média, né? Então, se por acaso tu só tá te relacionando com pessoas... Não quer dizer também... Não levem também para esse lado. Não quer dizer que vocês tenham que se afastar de todas as pessoas. Não é isso, né? Não é isso. Mas perceber o quanto que vocês estão dando do tempo de vocês para essas pessoas. E o que isso está criando. E seja essa pessoa quem for, se for um irmão, um amigo, um familiar, sabe? A parte mais difícil, pai e mãe, né? Mas o quanto poder tu tá dando para essa pessoa ter atuação na tua vida. Porque as nossas companhias, elas também interferem. O que tu conversa com essas pessoas. Se tu tem aquela amiga que é só fofoca. Ai, nem sabe.
sabe? Quem é que não gosta de uma fofoquinha, né? Mas aquela pessoa é só isso, né? A pessoa não te traz mais nada. Então, quanto de tempo eu estou entregando para essa pessoa? Uma coisa é quando a pessoa ela vem te trazer uma novidade, ela vem te contar alguma coisa, sabe? Outra coisa é quando a pessoa é só aquilo ali, tem aquela maledicência junto, sabe? A reclamação, isso é muito tóxico, né, gente? É isso mesmo. E aí eu acho que o caminho mesmo é buscar um ponto de equilíbrio, né, Chay? Porque, ok, né, a gente não vai se isolar de todo mundo, né? Mas, de repente, você pode diminuir um pouco o contato com algumas pessoas e buscar aumentar o seu contato com outras pessoas que são mais nutritivas, menos tóxicas, digamos assim, no nosso dia a dia. Porque é frequência, né, amiga? É frequência, é vibração, né? Para eu estar na frequência, na vibração da prosperidade, eu preciso estar em sintonia com isso em minha volta. Exatamente. É malha sobre malha, né, Ana? Campo energético sobre campo energético. Por isso que quando a gente fala que todos somos um, as tuas atitudes, as tuas escolhas, os teus pensamentos, eles estão interferindo na vida do outro também. Nada do que a gente faz aqui é isolado. Exatamente, exatamente. E um outro aspecto que eu acho que é legal olhar para isso também é esse ponto de equilíbrio, né, entre o que ressoa comigo hoje e o que eu quero, aonde eu quero estar, aonde eu escolho estar, é uma decisão que todos nós precisamos tomar para ter essa prosperidade. Exato. E essas decisões, muitas vezes, elas são impactadas por esses sabotadores que a gente está falando o tempo todo aqui nessa live de hoje. Então, eu vejo assim, esse momento do parar para respirar que você falou, né? É o treino para a gente ativar um espaço de consciência dessas escolhas. O que eu estou escolhendo agora, nesse exato momento? Eu estou escolhendo estar presente aqui nessa live? Ou eu estou escolhendo, eu estou aqui na live, eu estou fazendo outra coisa, eu estou falando para o fulano, eu estou olhando o meu pet, eu estou... O que eu estou fazendo? Qual é a minha escolha? Isso também, Ana, isso são fugas que a gente tem às vezes, tá? São formas de autossabotagem, também são desses nossos sabotadores ocultos. Não estar presente também é uma fuga. Porque olha o que essas gurias estão falando há 1 hora aqui. E eu tô fazendo 200 mil coisas ao mesmo tempo. Eu não tô presente por quê? Porque se eu estiver presente, talvez aquilo ali, uma palavra do que elas estão dizendo pode mudar alguma coisa, ou pode mexer em alguma coisa. Ah, sabe como é que é, né? Tá, essa piscina que eu tô aqui tá um horror, tá com cheiro horrível. Mas tá tão quentinho, né? Tô tão acostumada a estar aqui dentro. É aquela zona de conforto extremamente desconfortável, porque mudança vai gerar desconforto. A gente falou muito sobre isso na primeira live, né? Sobre a questão das mudanças. Exatamente. E aí já fica a hashtag, fica a dica, né? Se você não assistiu a primeira live da Chay com a gente aqui, dá uma rolada aqui no feed depois, aqui do Ser Mais Você. Você vai encontrar essa live aqui, vai encontrar a live no perfil lá dela também. E a ideia é exatamente essa, gente. É nós trazermos, né, aqui partilharmos com vocês alguns dos aspectos que faz parte da nossa vida, né, do nosso conhecimento, daquilo que a gente experimentou, daquilo que a gente experienciou e que provocou mudanças para nós. Então, aqui a gente não está num espaço de certo ou errado, concordo ou discordo. Não é sobre isso. Mas é sobre você ouvir e fazer uma autoavaliação. Ver o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você, o que ressoa com a tua realidade nesse momento, o que não ressoa, e tá tudo bem. Se de alguma forma algo aqui, né, trouxe algum proveito, esse é o seu espaço de mudança, esse é o seu movimento de mudança que pode ser estimulado por algo que nós falamos aqui.
né? E às vezes nem é só o que é falado, né, Ana? É o que os nossos campos estão comunicando também. Sim, sim. Vai Porque muito além também só da comunicação verbal, né? O nosso campo está ali comunicando informações. E assim, essas informações muito vêm das vivências, do caminho que a gente percorreu até aqui. Cada uma de nós percorreu um caminho. E eu tenho certeza que como tu, eu e muitas pessoas que estão aqui, a gente mergulhou fundo em muitas questões. A gente deu aquele mergulho assim que a gente achou que não ia dar conta de resolver tudo que a gente encontrou nesse mergulho. Tem uma querida mestra minha, também tua, né? A Márcia, que ela fala assim, a gente só leva as pessoas até onde a gente já foi, como terapeuta, como mentor, né? Senão acaba que é um cego guiando outro cego. Eu adoro essa fala dela. Porque acaba que, olha, eu não sei para onde eu tô indo, mas vamos junto, né? Então a gente precisa também... Tá, vamos lá. Aí a gente entra no barquinho do Zeca, né? Deixa a vida me levar. A gente percorre esse caminho e a gente comunica, não só pelas palavras, mas o nosso campo. Então, se de repente, depois da live, ficou alguma coisa desconfortável, respira fundo e tenta interiorizar um pouquinho. Porque alguma poeirinha pode ter sido levantada. Às vezes, não gostei dessa guria falando. Não gostei nenhuma dessas duas falando. Pode ser que a gente tenha falado alguma coisa que apertou algum botão teu. Então, se isso aconteceu, processa essa informação. Se tu quiseres, num outro momento, assiste novamente a live. Se alguma coisa gerou atrito aí, é porque tem sujeirinho no meio. Com certeza. Aquela areiazinha, né? Sim. E é tão interessante isso, gente, porque nessas conversas desses 2 últimos dias, ontem e hoje, né, eu comentei com a Chay, que a gente estava junto mais cedo, algumas das falas que eu ouvi, né, tô falando da minha história, que eu ouvi ontem e hoje, né, me levaram a uma crença oculta, né, uma informação que estava oculto para mim, lá da minha infância. Lá da minha infância, lá dos meus 10, 11, 12 anos, né? Eu partilhei isso com a Chay hoje mais cedo. E assim, tipo, cara, algo que até então, né? Eu não conectava alhos com bugalhos, como se diz, né? Mas a partir do momento que... Estava no interior do nozinho, né? Que a gente falou lá no início. Aquilo que estava bem escondidinho, que quando tu puxou, era isso aqui que estava aqui. Exatamente. E olha, ao fazer isso, né, ao me permitir olhar sem julgamento, que foi o que tu falou também, olhar para a situação, olhar para aquela memoriazinha lá da infância que trouxe esse gatilho que se apresentou, né? Simplesmente acolher esse momento, acolher a situação. Ok, eu vivi isso lá, mas hoje é diferente, é um outro momento, é um outro espaço. Fazer esse movimento, que foi o que eu fiz, né? E dividir isso com pessoas que eu confio, que fazem, né? Que me apoiam nessa jornada, pessoas que eu escolho partilhar, porque também estão escolhendo ir para um outro nível, ir para um outro lugar, né? De consciência, de expansão, de autocura. Cara, isso destravou alguns elementos para mim que geraram solução para alguns desafios que estão aqui no meu campo, né? E desafios que eu criei, obviamente. Mas se eu criei o desafio, a solução também está em mim. Lembra lá do início que a gente falou? Que o desafio... Vou até ler de novo, porque eu já falei que a minha memória é péssima, né? Em toda dificuldade existe uma semente de benefício equivalente. Exatamente. Então, olha tudo que está vindo, né, com esse teu desafio. Exatamente. E esse é o convite que eu faço, né? A gente já encerrando aqui a live pelo nosso horário. Esse é o convite que eu aqui, né, Ana Madiarim, deixo para todo mundo. Sei que a Chay vai deixar um convite dela também. Mas a partir da minha experiência, né, do que eu vivi, assim, muito recentemente, nesses dias aqui agora, gente, se você está vivenciando um desafio, seja ele qual for,
ligado à área da prosperidade no dinheiro, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade na sua saúde, né? Se você está vivenciando alguma debilidade física, ou seja, o seu corpo não é um corpo próspero nesse momento, se você está vivendo qualquer situação como essa, se pergunte, traga uma pergunta para você mesmo. O que está por trás disso? O que eu não estou vendo que se eu visse, mudaria tudo? O que eu não estou vendo que se eu visse, mudaria tudo? Anota E aí. Não tenha dúvida de que insights vão vir, memórias vão vir, e a cada insight ou a cada memória, se pergunte novamente, tá, mas o que está por trás disso? O que está por trás disso? Né? O que mais está aí que eu não estou vendo? E aí esse nozinho oculto, né, como a Chay falou, vai puxando o fio ali, que aos poucos vai se soltando sozinho, e a clareza chega pra gente com muito mais facilidade. E junto com a clareza, chegam as soluções. Porque isso também é um outro aspecto, né? As crenças, elas nos limitam a acreditar que eu tenho que ter a solução para tudo. E não, o universo é tremendamente maior do que eu para solucionar aquilo que está diante de mim. Até porque as soluções que eu consigo enxergar estão absolutamente dentro de uma caixinha que é a caixinha das minhas crenças. Então, se eu não acredito que pode haver uma solução melhor, não vai haver uma solução melhor. Porque a minha mente só consegue pensar dentro dessa caixinha. Né? Então, o universo pode nos proporcionar soluções muito mais fáceis, muito mais leves, muito mais fluidas, muito mais tipo, uau, como é que eu nunca pensei nisso, né? O universo. Então, assim, é sair do quadrado da mente, né? Sair do quadrado da mente. Esse é o convite que eu trago aqui para todos vocês que nos acompanharam até agora, que vão nos ouvir depois nessa live, né? Porque o que está oculto é exatamente aquilo que eu não estou vendo nesse momento. Então, eu preciso me perguntar o que está por trás disso, o que está por trás disso, e a gente vai chegar no fio da meada, que vai desenrolar todo o novelo, e aí, a partir disso, vem uma sensação de uau, que alívio, né? E aí as soluções começam a chegar de uma forma inesperada. E outra coisa, Ana, é a gente também ter a maturidade de entender que não é uma vez que a gente pergunta muitas vezes. Que às vezes as coisas estão tão profundas, é que nem quando a gente pega uma pá. Não é logo na primeira vez que tu coloca na terra que tu vai abrir um buraco de uma determinada profundidade. Tu precisa ir cavando. Então, vai perguntando, vai trazendo isso à tona, né? Para conseguir enxergar. Porque não é, às vezes as pessoas, isso é uma das coisas também que ele fala muito, né? Do quanto que as pessoas desistem antes de conseguir. A gente precisa ter essa resiliência, a gente precisa ir, não é, porque não, eu perguntei muitas vezes a gente vê essa postura, eu perguntei uma vez e não aconteceu nada. Pois é, mas não é uma vez. Tá com isso daí há 30, 40, 50, 60, 100 anos. Não é uma pergunta, não é uma varinha mágica. O processo, muitas vezes, ele pode ser mágico, tá? Mas não existem soluções mágicas. Essas soluções tabajara que as pessoas vendem por aí. É um processo. Tudo é um processo. Ana, eu queria abrir para duas coisas, tá? Para o pessoal, se tiver alguma pergunta para trazer para a gente, ou se quiser compartilhar algum insight que teve, alguma clareza sobre alguma situação com a gente. Eu adoro saber, assim, como o pessoal tá, como que aquilo ali reverberou. Então, quem quiser trazer isso, vai colocando aqui pra gente. E eu quero finalizar aqui a minha fala com um trecho, né, do livro, que eu acho que
fecha assim com chave de ouro tudo que a gente falou hoje, tá? Para começar, ele fala que existem alguns medos que as pessoas têm que travam toda a vida dela, principalmente a questão da fluidez, né, financeira, que é o medo da doença, que as pessoas acabam não vivendo com medo de ter uma doença, né? O medo da doença, o medo da pobreza e o medo da morte. O medo da morte sempre vai te afastar da vida. O medo da pobreza sempre vai te aproximar da pobreza, né? Então a gente precisa identificar também esses medos, porque esses medos eles têm raízes em crenças, em programações que o nosso computadorzinho lá recebeu quando a gente era criança, provavelmente, né? Muitas coisas a gente traz também no nosso sistema desses medos, né? A gente traz no nosso sistema. Então ele fala assim, ó, o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo, que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências temporárias. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguir tudo aquilo que tu deseja. Uau, que lindo, hein? Uma Ótimo, frase, né? Maravilhosa para a gente encerrar a live de hoje. Acho que não precisa falar mais nada. Pesquisa porque tem 2 dragões que vieram no início e eu vou compartilhar com vocês. Ó, nós tivemos o Lug Dragon, que é o dragão do talento. E ele traz a mensagem assim, ó, para todos vocês que estão aqui. Encoraje você a expressar os seus talentos livremente, sem perfeccionismo ou vergonha. Pare de se comparar com os outros. Ai, que lindo! Olha o outro que veio. O Gold, que é o dragão da sabedoria. Ele é o dragão dourado, gente. É o dragão da riqueza, da prosperidade. Eu venho guiá-lo no caminho da prosperidade. Eu ajudo você a acessar a sua sabedoria interna para que possa realizar os seus sonhos. Ah, eu recebo. Recebo. Nosso grande baú do tesouro tá aí, tá dentro de cada um, tá? Quando a gente consegue estar presente nos nossos corpos, a gente consegue estar presente na nossa vida, a gente não é mais controlado pelo sistema. A gente não é mais o barco do Zeca Pagodinho lá. A gente está no controle, a gente está segurando as rédeas da nossa vida. Sempre que a gente colocar as coisas com determinação, com autoconfiança e com fé, mesmo que a gente tropece, que a gente caia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 500 vezes, a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Como a gente falou no início, né? Muitas vezes o fracasso temporário é o que está antecedendo, são os passos que antecedem o nosso sucesso. Então, não desistam. Tenham coragem de olhar para si. Tenham coragem de colocar luz nesses sabotadores ocultos. Porque eu tenho certeza que quando vocês fizerem isso, quando nós, né? A gente se inclui, né? A gente não está aqui num pedestal. Pelo contrário, né? A gente está vivendo as nossas questões aqui. A gente consegue acessar a riqueza a partir de um outro lugar. Quando a gente começa a acessar a riqueza a partir desse lugar, da essência, do que realmente faz sentido para a gente a partir do nosso coração, a gente sobrepõe esse sistema financeiro de controle. E aí a gente vai criando, a gente vai abrindo as portas para a nova terra. Que é para isso que a gente está aqui. Salve Deus, que assim seja e continuamos firmes e fortes nessa jornada. Chay, querida, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez, né, por esse novo encontro. A todos vocês que estiveram aqui conosco, né, no ao vivo, aos que passaram por aqui, aqueles que vão assistir essa live gravada, né, que vai ficar aqui nos nossos perfis. Minha gratidão profunda também a cada um de vocês. E a minha certeza, né, e creio que seja da Chay também, quanto mais nós nos permitimos aprender e ouvir, ainda que sejam coisas que a gente já tem ouvido, saiba que
Cada vez que você ouve de novo, é porque você precisa ouvir para tirar uma camadinha a mais das crostras aí que impedem o seu brilho, a sua luz, para que você possa viver essa prosperidade e criar essa nova terra. Então, a minha gratidão profunda, né, por vocês terem permanecido aqui conosco. Amores, amoras, né? No mês que vem, a Chay volta de novo para a gente continuar essa conversa, né? E ir cada vez aprofundando um pouco mais. E nessa semana ainda temos live na próxima sexta. Então acompanhe aqui a programação no Ser Mais Você para você saber quem vai estar conosco. Querida, um grande beijo para você. Obrigada. Ana, obrigada mais uma vez pelo espaço, né? Pelo convite, pelas nossas trocas. Gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui conosco hoje. Tenham coragem, tá? E se por acaso, no meio do caminho, trancar o processo, a gente também está aqui para auxiliar vocês nisso. Então, podem nos procurar também de forma individual. Às vezes, se alguém assistiu e não se sente confortável de compartilhar aqui com todo mundo, nos manda no direct algum insight, alguma consciência que tenha vindo, né, após essa live. Gente, obrigada e uma boa noite para vocês todos. Beijo, galera. Até a próxima live.